Olá, muito boa tarde, bem-vindo a mais um Panorama Brasil, ao vivo na Causa Operária TV, segunda-feira, 18 de janeiro de 2021, hoje com as notícias do Distrito Federal. O companheiro Ricardo Machado está aqui com a gente. Vamos falar sobre a pandemia, vamos falar sobre a dengue, vamos falar sobre o Enem, vamos falar sobre Fora Bolsonaro, todos os temas da nossa pauta. Antes de mais nada, se você não estiver inscrito ainda no nosso canal, inscreva-se, só clicar no botão aí embaixo do vídeo. Curta o nosso vídeo e compartilhe o nosso link nas suas redes sociais. Joga lá no Facebook, no Twitter, no WhatsApp. Ajude a Causa Operária TV a chegar mais longe. Você fica ligado também na nossa programação, porque a 46ª Universidade de Férias do PCO já começou. Nós estamos aí passando já para a terceira semana do nosso curso de formação marxista, com o companheiro Rui Costa Pimenta, e o tema O que foi o Stalinismo? Uma análise marxista. Você acessa universidademarxista.com.br e pega mais informações sobre como participar, sobre como conhecer aí o conteúdo que já foi apresentado e ficar ligado no que vem pela frente. Agora sim, vamos falar de Brasília. Vamos começar falando sobre a infraestrutura da cidade e o edital do VLT propondo aí uma nova linha já com passagem definida. Boa tarde, Ricardo. Quanto que vai custar? É uma linha que liga lugar nenhum a lugar nenhum? Como é que funciona isso daí? Boa tarde aí, os companheiros. Rafael, boa tarde. Exatamente. Uma coisa que chama atenção é justamente nesse sentido, né? Nós temos aí um gigantesco recurso sendo despejado aí nesse VLT, que era uma obra que já estava aí há muito tempo, já na época da Copa, inclusive, né? Já era um projeto e tal aqui em Brasília. E agora o governo aqui bolsonarista do Ibanez resolveu colocar aí na ordem do dia, né? Então tem aí, vão ser despejados aí em torno de 2,6, 2,1 bilhões de reais nessa obra, sendo que 1,5 bilhão, segundo, né, a notícia aqui, né, do Metrópolis e segundo aí a informação do governo aqui de Brasília, 1,5 bilhão será despejada aí do governo. Agora, como você falou, né? Aqui a obra, né, ela tá orçada nesse valor gigantesco, só que o percurso desse VLT, né, que é um transporte aí de veículos sob trilho, é um percurso que diz respeito apenas a W3, né? W3 Sul, inclusive, que é um pequeno percurso, 16 quilômetros, que vai percorrer esse novo transporte aqui em Brasília, né? O que chama a atenção é o seguinte, essa avenida da W3 aqui em Brasília é uma avenida, como você falou, de corte, que corta de nenhum lugar para lugar nenhum, né? Poucos passageiros, muito poucos passageiros, em vez de ser essa obra ser canalizada aí para atender a população do entorno de Brasília, ela vai atender apenas um setor, inclusive, do plano piloto, né, daqui da capital federal, que é a W3, que é um setor que fica longe. Aqui em Brasília nós temos um grande problema, que aqui tudo fica longe de tudo, né? Para você fazer qualquer coisa, você precisa pegar um carro, uma moto, sei lá. Mas até para você pegar um ônibus, aqui em Brasília você é preciso se deslocar, sei lá, tem que andar no mínimo aí uns 500 metros para poder pegar um ônibus que atenda aí às necessidades. E agora você vê aqui um VLT que está sendo colocado aqui para construção, gastando aí. E é claro que isso aí é para favorecer, né, empreiteiras e empresários aqui do ramo, né? O governo do Ibanez está privatizando tudo aqui, fazendo outras obras aqui também, não só de respeito à VLT, que é desviar os recursos da população, que inclusive está morrendo aqui a míngua aqui por conta da pandemia e a saúde totalmente sucateada e sendo desviada aí para obras, como está sendo feito também aí obras agora de recuperação na rodoviária,
aqui do plano piloto, né, que a ideia também é privatizar. Eles vão revitalizar toda a rodoviária do plano piloto e vão privatizar. Quer dizer, aquele pessoal que já tem uma lojinha aí, sei lá, há 50 anos na rodoviária, por conta da privatização, provavelmente vão colocar todos para fora, né, para fazer tipo um shopping center nessa rodoviária, né? Vão agora cobrar estacionamentos, quer dizer, todo um projeto aí para favorecer esses grandes capitalistas aqui de Brasília. Outra coisa também, a privatização que já aconteceu, né? Que é no parque aqui poliesportivo de Brasília, engloba aqui o Mané Garrincha, o Parque Aquático de Brasília, o, a quadra aqui, né, do Nilson Nelson, né, a quadra de esporte Nilson Nelson. Tudo isso aqui também está na conta aqui do Ibanez para ser toda ela, entre aspas, revitalizada, virar um parque esportivo gigantesco, onde vai ser cobrado tudo para você andar de bicicleta, para andar de velocípede, sei lá, fazer o que for, né? Quer dizer, então uma onda aqui, uma onda privatista, né? No sentido de fazer isso aí, entregar aí a todo o patrimônio do povo de Brasília, e aí a gente está caminhando nesse sentido aqui, né? Você tem um BRB aí já na ponta de lança para ser privatizado, né? Estão agora abrindo aí mais o capital do BRB, já entregaram aqui a SEB, né? Que é a Companhia Energética de Brasília, entregaram aí para um capital imperialista espanhol, e assim vai, né? E agora tem esse negócio do VLT, quer dizer, mais recursos aí desviados dos cofres públicos aqui de Brasília para beneficiar empreiteiros, né? E é como você disse, né? Nisso Eu daí, reafirmei. Ricardo, nisso Sim. daí você mencionou de passagem o caso da PPP, né, da parceria público-privada que estão lançando para a rodoviária, né? A área dos transportes é sempre uma das favoritas aí para tirar um por fora, né? Porque justificam-se aí os gastos, são sempre necessárias obras, infraestrutura, instalações, etc. E não dá para fazer a mesma coisa com tanta facilidade se fosse no quesito construir hospitais, né? Infraestrutura urbana, asfaltar vias, saneamento, etc. Né? Porque são coisas que você faz uma vez e você deixa o resultado, né? O transporte você sempre tem a desculpa para fazer de novo, né? Esse Vamos lá com mais um tema. Ah, passando agora para a questão da saúde, justamente. Antes da gente falar da pandemia, tem que falar de uma endemia, né, uma situação permanente no Distrito Federal, no Centro-Oeste como um todo. Companheiros do Mato Grosso do Sul também já relataram aí as suas experiências com a dengue, coisa que faz parte já do cotidiano do Brasil de norte a sul, mas, né, federal, com o balanço de 2020, com 477 mil casos e apontando aí um crescimento. De qual é a diferença em relação ao período anterior, Ricardo? a diferença é praticamente nenhuma, né? Nós temos aí 47 mil casos, quase 48 mil casos, né, de dengue aqui em Brasília. A gente vem noticiando isso aí sistematicamente aqui no nosso programa, aqui de Brasília, porque isso aqui já faz parte, né, da cultura do governo do DF aqui, de deixar a coisa rolar. A dengue já é parte, né, do problema, das endemias aqui na capital federal. Isso aí já é um problema já cotidiano. Sistematicamente vem morrendo muita gente aqui em Brasília por conta disso aí, sem falar, né, das sequelas que ficam por conta da dengue, né? E aqui a proliferação agora nesse período ela é muito grande por conta das chuvas, né? Aqui em casa mesmo, nossa senhora, eu estou sendo picado já agora nesse momento aqui, não sei nem se é mosquito da dengue, mas está muito, o negócio está feio aqui. Quando eles falam que o mosquito ele anda por baixo na perna, é o mosquito da dengue, né? O mosquito, o normal aí, o pernilongo normal, ele voa por cima, o da dengue vai na perna.
Ele voa geralmente por baixo. Então, aqui em casa mesmo, nossa, toda hora eu tenho que ficar botando repelente aqui, andando aqueles repelentes que você coloca na tomada, né? Tem que botar na casa inteira aqui, porque aqui é um negócio. Tem criança aqui em casa também, o perigo é constante. Então você não vê por conta dos agentes sanitários aqui em Brasília nada, né? Então se junta aí com o problema da pandemia, né? A situação é um caos total, né? A população está totalmente à mercê, né, do Aedes aegypti aqui, né, aqui de Brasília, é o que é o mosquito que contamina. E o que chama atenção, e a gente vem falando sempre nisso aí, é que é a população mais pobre no entorno de Brasília que sofre mais, né? Então você tem aí, aqui mesmo, né, eu moro perto de uma cidade aqui, a São Sebastião, é onde tem os maiores focos da, dessa epidemia aqui em Brasília. E o governo está cagando e andando para isso aí. Não tem. Geralmente, antigamente a gente via aqueles fumacê passando na rua, né? Você tinha aí os agentes sanitários batendo na porta sistematicamente fazendo o controle, né? Quando coloca aqueles cartõezinhos atrás da porta da casa, né? Dizendo que a periodicidade do agente sanitário, né? Fazendo a vistoria, se tem algum tipo de foco de proliferação do mosquito, etc. Mas nada disso acontece, né? Nós temos um caos total, e é como a gente falou na matéria anterior, né? Assim, o dinheiro do Estado está sendo despejado aí para favorecer essas empresas aí, através dos PPPs, etc., né? Construções aí, recursos gigantescos aí, enquanto a infraestrutura no país, daqui do Estado, né? Dos EDF tá praticamente zero, não se faz nada, né? Como o Rafael, inclusive, colocou aqui, né? Então você não tem aqui a questão da coleta de esgoto, de pavimentação de vias, questão da energia, etc., né? Não, e em relação à dengue, assim, os cuidados necessários com a saúde da população, que é praticamente zero, né? É governo bolsonarista, a gente sabe como é que esses caras falam. É como o Bolsonaro fala, e aqui não é muito diferente, né? Eles trataram aí a pandemia como fosse uma gripezinha, né? E a gente está vendo agora uma explosão, né, da epidemia aqui, da pandemia, né, do coronavírus aqui em Brasília, que também já é muito grande, né? Bom, justamente, vamos falar sobre a pandemia. Bom, essa semana nós vimos aqui em São Paulo a primeira foto da vacina, né, com o Dória praticamente ele mesmo pegando lá a agulha, a seringa e aplicando para bater na foto lá para conseguir aí sua passagem para o estrelato nacional, né, com a imprensa burguesa dando aquela força e arrogando para si, né, as prerrogativas de um governo federal. O governo do PSDB em São Paulo já anunciou aí a distribuição, né, a sua contribuição para a salvação da humanidade, com uma quantidade mínima, ínfima, de vacinas em todo o país. Está aí a foto da vacina dos nossos arquivos, né? Produção colocando no ar. Toda a demagogia montada aí, tudo que se viu na imprensa, né? Lágrimas de crocodilo do Dória, o perfil, né, identitário da pessoa escolhida para ser vacinada, da pessoa que vacinou, que coisa linda, que coisa maravilhosa. E agora o DF receberá 106.100 doses da vacina já nessa semana. Eficiência tucana. Como é que o Ibanez Rocha, do MDB, vai receber aí o prodígio tucano da vacina? Uma coisa que chama atenção é o seguinte, que a nível nacional são 6 milhões de doses, né? Que eles estão aí prometendo. 6 milhões de doses para uma população de 200 milhões. Aqui em Brasília, está se estimando aqui 106 mil doses, quando Brasília tem 3 milhões de habitantes. Então, aí eles estão falando aí que vão vacinar, de acordo aqui, né, com as doses que chegarão aqui em Brasília, será para imunizar 50.550 pessoas, 648 idosos com 60 anos ou mais, que vivem em asilos, 178 pessoas com deficiências que vivem em abrigos,
95 indígenas, como você falou, a demagogia aqui identitária, né? 46 mil trabalhadores na área de saúde. Quer dizer, bem, até agora o que a gente está vendo aqui é a própria questão da demagogia, né? Enquanto eles falam aí em vacinação de 106 mil pessoas, quando Brasília tem 3 milhões de habitantes, e o índice de contaminação aqui é altíssimo, está todo mundo se contaminando aqui por conta dessa política dos governos estaduais, né, de o pessoal continuar trabalhando normalmente, os transportes públicos aqui, né, transitando aí com ônibus lotado, metrô também lotado, os locais de trabalho tudo funcionando praticamente normal, né, agências bancárias. O único setor aqui que ainda continua em certo isolamento é o serviço público, né, os ministérios, a esplanada dos ministérios, né, onde poucas pessoas estão trabalhando presencialmente, geralmente pessoas terceirizadas, né, o servidor público está em casa, os tribunais também não estão funcionando, o Congresso Nacional também não, continua aí todo mundo em casa, mas construção civil funcionando normalmente, supermercado, agências bancárias, o comércio abrindo também normalmente aqui em Brasília. Então é essa situação, né? E a gente tem visto aí declarações de pessoas especializadas na área aí, de científica, né? Médicos, etc., falando que a situação do Brasil ela é desesperadora, né? Se não houver aí uma política de lockdown aqui no país, e Brasília também não fica de fora disso aí também, a situação também é muito grave. O número de enterros aqui em Brasília no país vai escalar assim, de forma muito grave, né? Porque a pandemia está escalando. Aí a gente vê o exemplo de Manaus, por exemplo, né? Inclusive, tem notícias aqui onde estão trazendo pacientes de Manaus aqui para o HUB, né? Não só para o HUB, na notícia fala nos hospitais aí universitários, né? No caso, o HUB é um hospital aqui da UNB, se bem que a administração dele foi privatizada também, né? E estão trazendo pacientes de Manaus aqui, como foi também no hospital universitário do Piauí, do Maranhão e outras cidades também, o que a gente tem visto aí. Então a questão é essa, toda uma política demagógica, né? E uma coisa que ressalta aí também é a própria questão da vacina, né? O governo federal aí deixou, né, de ir atrás, né, das vacinas efetivamente eficazes, né? Sabe lá também, entre aspas, né? Estou vendo notícia aí que a Pfizer aí, 93 pessoas já morreram aí por conta aí, dizem eles, por conta da própria vacinação, né? Lá no Reino Unido, 93 pessoas já morreram aí, acha que em consequência dessa vacina aí da Pfizer. E você vê que essa vacina aí aqui do Brasil, essa Coronavac aqui, é a vacina mais cara que tem e é de menor eficácia, né? Então, Brasil, coitado, estamos lascados, viu, bicho? A pressão para ficar esperando o salvador da pátria, né? Quando o problema de infraestrutura de saúde, os problemas básicos, né, de atendimento que já foram resolvidos em vários países muito mais pobres do que o Brasil, ainda estão aqui emperrados, né, e não são a maior preocupação, não são a expectativa, né, não estão nos planos, melhor dizendo, daqueles que estão aí agora trabalhando, né, com essa negociação altíssima em dólares aí em torno da vacina. Uh, não que se possa prescindir da vacina, mas fica evidente que não passa de um golpe de marketing. Né? Vamos lá. Enem 2020. Não tem vacina, mas a prova evidentemente impôs aí uma aglomeração de estudantes em todo o país, mas um detalhe que foi destacado ontem no programa Resumo da Semana, que mais de 51%, né, dos estudantes se abstiveram
de comparecer à prova, obviamente temendo a pandemia da Covid-19. Tem notícia do Correio Brasiliense contando a situação em Brasília. Como é que foi o Enem aí, Ricardo? O Enem é como foi, você falou, né? A nível nacional, 51% das pessoas não compareceram. A prova aqui em Brasília também teve, além desse negócio da pandemia, o pessoal logicamente fica grilado, né? De você fazer prova, de se aglomerar em locais aí impróprios para fazer fora em sala de aula, etc. Né? A contaminação aí quer dizer, é muito maior. E a abstenção, né, de fazer a prova também aqui é muito grande. O pessoal estava reclamando aqui, os estudantes reclamando aqui por conta das aglomerações que aconteceram. E além disso é a total falta de organização do próprio dos organizadores do Enem, né? Então muita gente deixou de fazer prova porque recebeu o local indevido, que não era o local que ele deveria fazer prova, chegou lá, não constava ele, estava constando em outro local e mandaram para o aviso dele que ele faria a prova nesse local, etc. E chegando lá, não era o local, ele não estava com o nome dele constando naquele local, o pessoal perdeu prova por conta disso, uma verdadeira desorganização, e além da desorganização é a política genocida do governo, né? De colocar todo mundo aglomerado aí para fazer prova, e além disso os interesses econômicos por trás disso aí, né? Então é assim, tentar fazer a propaganda, né, de que tá tudo indo, podemos fazer a prova, vai ter o Enem, em março vai começar as aulas, precisamos começar as aulas porque já não dá mais, etc. e tal. E quando a gente sabe que o que está por trás disso são interesses econômicos, né? Toda uma economia que está por volta da questão das volta às aulas, há uma pressão muito grande dos capitalistas, e capitalistas a gente sabe muito bem o que é. O que interessa para eles é o lucro e que a vida da população que se exploda, né, que morra mesmo, mas aí para os capitalistas assim, os lucros que se seguem, né, precisa manter aí, né, as coisas funcionando e tal, não pode ficar parada e o estudantado aí, o pessoal, os estudantes, acaba se contaminando aí e por conta dessa política genocida do governo. Então, nesse sentido, Brasília não deixou muito a desejar em relação ao que aconteceu, por exemplo, em São Paulo, nas outras capitais, né, onde o pessoal se aglomerou aí e o governo não estava nem aí. Por que tinha que fazer o Enem agora, tal? Justamente num período onde está uma explosão gigantesca da pandemia, né? Você vê, São Paulo, inclusive, é um caso grave disso aí, né? Das mortes, Rio de Janeiro também, a quantidade de pessoas que estão sendo contaminadas. Belo Horizonte, as grandes capitais aí, vem sofrendo. Rio Grande do Sul, pelo que eu tenho visto aqui, agora é um dos índices mais altos aí de contaminação do coronavírus. Então, assim, está havendo uma escala muito grande em relação à contaminação, e a política do governo, dos governos, tanto o federal como o estadual, é assim mesmo, precisamos fazer, a economia precisa funcionar, os empresários precisam ter lucro e etc. Né? E a população aí acaba morrendo aí, né, aos milhares, né? Como a gente tá vendo aí os índices de óbitos aí, mais de 200 e tantas mil mortes, que na verdade não é isso, a gente sabe que é muito mais, né? E a pessoal morrendo aí igual mosca, né? Loucura total. Os índices em Brasília, né, uma amostra disso daqui no último final de semana, foram as mais de 800 infecções, né, e nove mortes apenas no sábado. São os números que aparecem no Correio Brasiliense. Dando uma olhada nas estatísticas oficiais divulgadas aí pelo Google, com base em estudos internacionais, Brasília se destaca num quesito perigoso, porque está muito acima, né, embora não esteja, melhor dizendo, embora não esteja, né, no topo da lista no número absoluto de casos,
nem no número de novos casos por dia, né, na velocidade com que a pandemia avança. Também não está, né, é, no topo da lista no número absoluto de mortes dentro, né, entre as unidades da federação no Brasil. Ela está, vamos dizer assim, no meio da tabela. Né? O Distrito Federal, nesse momento, teve 264.227 casos e alcançou aí o número de 4.421 mortes. Está bem distante do que se poderia ver, por exemplo, em São Paulo, que é o mais destacado local aqui, com número de casos, mais de 1.625.000, número de mortes, né, quase 50 mil, segundo os dados oficiais. Brasília está mais para os padrões do Maranhão. Né? Agora, Brasília se destaca e fica atrás apenas de Roraima no número de casos por milhão de pessoas. São 102.806 casos para cada milhão de pessoas. Roraima tem 142.771. Roraima é uma cidade, um estado, os casos se concentram na capital, mas um local cuja realidade socioeconômica é totalmente diferente, né? Diríamos até quase o oposto do que se vê em Brasília em termos da concentração de renda, do desenvolvimento econômico local, tudo aquilo que se sabe, né, de Brasília, uma das regiões que marca, né, a desigualdade do nosso país. Curiosamente, né, nesse sentido aí é que a gente vê que a situação tende a se agravar cada vez mais, né, e clamar aí mais vítimas ao longo aí, à medida que a pandemia avança sem controle. Avançando a nossa pauta, porque o nosso tempo está acabando, nesse final de semana houve manifestação da esquerda pelo pedido de impeachment de Bolsonaro. Né? A esquerda, nosso partido, inclusive, entrou com pedido de impeachment no ano passado e nesse final de semana aí houve protestos pela esquerda. O companheiro Ricardo conta mais pra gente sobre o que aconteceu lá na frente do STF, né? É, foi na Praça dos Três Poderes, né? Que é uma praça que fica entre o STF, o Palácio do Planalto e o Congresso Nacional. Então, por isso que o nome é Praça Três Poderes, né? Está ali no centro ali dos Três Poderes. Esse ato aí foi um ato chamado aí pelo PT, né? Por nós aqui do PCO, também várias outras organizações de esquerda estavam chamando esse ato aí. Houve um comparecimento até relativamente expressivo, né? Por conta até da situação que a gente está vivendo, essa confusão toda da esquerda, etc., em relação às manifestações, né? Então, a gente acha que foi muito positivo, né? Essa manifestação. A gente acha aí que deve ter tido aí em torno de umas 1.000 pessoas, 1.000 e poucas pessoas nessa manifestação. É uma manifestação aí, né? Que o pessoal estava chamando lá o Fora Bolsonaro, o impeachment já, questão da vacina e etc., né? Então a gente esteve presente nesse ato lá, né? Agora é um ato assim, mesmo tendo uma participação até expressiva de pessoas aí, depois de tanto tempo, né, sem ter praticamente manifestação nenhuma com esse vulto aí, né? As manifestações que vêm acontecendo aqui em Brasília, geralmente o pessoal das organizações da esquerda, lógico, claro, né, que a gente está falando, era atos assim com o máximo de 100 pessoas, né? Então eram atos relâmpagos, né, que chegava, vamos fazer uma manifestação aqui, todo mundo em distanciamento, papapá, pipi, um ato relâmpago assim, fazia em meia hora, fazia uma performance não sei de que lá, gritavam alguma coisa tal, e depois ia embora. Não tinha nem carro de som, não tinha nada. Esse ato o pessoal já demonstra assim, o grau de insatisfação, né? Por conta de todo esse, não só por conta da questão da pandemia, por conta de toda a situação econômica, né,
e a situação de ataque à classe trabalhadora que a gente vem sofrendo, né? Então, a política econômica do governo aqui é de total ofensiva, né, reacionária contra os direitos dos trabalhadores, contra os trabalhadores. Então, a gente está vendo aí fechamento de fábricas, questão aí de Banco do Brasil com reestruturação, Caixa Econômica Federal, privatização, o índice de desemprego altíssimo aqui em Brasília é um dos maiores aqui de Brasília, tal. Então há uma insatisfação muito grande por conta da população no geral e aqui especificamente em Brasília. E esse ato aí, ele me parece que ele foi uma expressão dessa insatisfação, né? Então tinha bastante gente, depois de, como eu falei, depois de muito tempo de não ter ato nada aqui em Brasília, o pessoal chamou um ato aí praticamente em cima da hora, tal, e a participação foi bem expressiva, né? O pessoal estava muito radicalizado, gritando lá o fora Bolsonaro, impeachment já, etc. Né? A gente estava lá presente, né? Tiramos, falamos lá, não tinha um carro de som, botaram um sonzinho lá, mequetrefe lá, que não dava nem, você não conseguia nem, sei lá, você tava meio metro de uma caixinha de som que tinha lá, que não dava nem para você ouvir quem tivesse meio metro da caixa de som. É um negócio horrível que eu acho que a gente precisa aprofundar aí na questão da organização do ato, botar um som lá expressivo para o pessoal escutar, fazer falações, porque não houve falações praticamente, chegava lá, qualquer um pegava o microfone, ficava falando, não tinha uma organização efetiva, mas para nós achamos que isso aí já é um avanço aí no sentido das manifestações, voltar para a rua, isso que a gente já vem falando há muito tempo, né? Desde o começo da pandemia, né? Onde fecharam os sindicatos, a CUT fechou aqui, ainda continua parcialmente fechado, os sindicatos ainda continuam fechados, mas a gente precisa aí, eu acho que através das... Eles agora estão marcando também, agora todo domingo, ato lá nesse local, né? Na Praça dos Três Poderes. Então todo domingo vai ter ato, né? Então, o negócio é aprofundar aí, organizar mais o ato, aí, chamar mais gente, fazer um ato gigantesco aí pelo Fora Bolsonaro, né, pela liberdade, pelos direitos, né, políticos, né, garantir os direitos políticos do Lula, chamar o Lula presidente, aí dependendo aí da situação que evolua, né, sabe lá, porque o impeachment já a gente sabe o que vai dar agora, né? É o Mourão. Então não interessa para ninguém. Mourão é muito diferente do Bolsonaro, né? Então uma perspectiva tem que ser uma perspectiva diferente, não essa aí, uma perspectiva constitucional, né? Você derruba o Bolsonaro e vai entrar o Mourão. Ou então você vai aí, como a esquerda está fazendo aí também, indo a reboque das palavras de ordem da própria burguesia, né, desses setores aí da frente ampla, etc., que tem um setor chamando também, como por exemplo o Luciano Huck, que chamou um panelaço aí, a esquerda caiu nessa onda aí também de fazer panelaço junto com a Rede Globo, etc., mas dá uma perspectiva independente da classe trabalhadora e da burguesia, de todos os setores da burguesia. Essa que deveria ser a verdadeira palavra de ordem nossa aí, do movimento operário, dos trabalhadores, etc. Tá certo. Isso aí. Bem, nosso tempo acabou. Agradeço o companheiro Ricardo aí pelas informações, os comentários. A gente fica ligado na programação da Causa Operária TV. Vai até a noite, né? Nosso canal 24 horas no ar, programação ao vivo o dia inteiro. Então, Panorama Brasil volta terça-feira, amanhã, a partir do 12h15. Até lá.